Fala, meus pequenos gafanhotos, professor Maico aqui junto com o professor Lucas para mais um Praticast, beleza? Nossos episódios bisurados aqui, sempre trocando ideia, dando informações importantes. E o assunto de hoje é o quê? Prova da ESA, no momento que a gente está gravando aqui esse episódio da edição, tá mais ou menos ali batendo na porta, 2 meses para a prova. O que fazer e o que não fazer na reta final. Como você se salvar e ter chances de ser aprovado ainda, beleza? Então, Lucas, dá um salve pra galera aí antes da gente começar. Fala aí, rapaziada. Ó, o episódio hoje será crucial para você que está com dificuldade do que fazer, do que não fazer. Então, se você já chegou nesse tempo e está com o coração angustiado, filhão, tá meio perdido, tu precisa ficar até o final, porque isso pode te salvar, sem dúvida. Salvar muito. E aí, cara, a gente vai discutir vários problemas que a gente já tem mapeados de vocês já. Então, por exemplo, o problema número 1. O cara não fechou o edital ainda, Lucas. Faltando 2 meses para a prova. Porque, tipo assim, cara, na reta final, dá mais agora, 2 meses para a prova, o que o cara tem que fazer? O máximo de questões possíveis e imaginárias é questão. Mas boa parte das pessoas, não sei se é boa parte, né? Mas uma parte considerável não terminou o edital e por causa de alguns motivos, né? Então, como é que o cara pode atacar aí, Lucas? Tu acha que uma solução aí para o cara que não terminou o edital? A gente pode também conversar o porquê que o cara não terminou o edital e o que ele não deve fazer agora com esse lacuna de edital que ele tem ali, que ele deixou para trás. Cara, vamos lá. A primeira coisa é não desprezar o edital. O que a gente vê muito por aí, Mike, é o seguinte: as pessoas estudando só aquilo que cai. Né? Só o que cai que importa, só o que cai que importa, só o que cai que importa. O que mais cai, aquilo que mais cai. O que mais cai, o que mais cai. O cara faz uma playlist ali do que mais cai e só vai naquilo ali. Só que, cara, não dá para ser assim. Né? Você não pode pegar o teu ano de estudo, né, o dinheiro que você colocou para estudar num curso, o teu tempo, que é muito mais importante que tudo isso, e confiar apenas naquilo que mais cai. Então, se você não terminou, cara, você precisa terminar o teu edital. Tá? Para você se garantir e não ficar dependendo de sorte ou de padronização da prova. Então, você precisa terminar o seu edital, só que paralelamente a isso, ou seja, termina o edital e, ao mesmo tempo, você precisa revisar aquilo que você já estava estudando antes. Então, tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Só que eu trago aqui uma observação importante. Se você não terminou o edital até aqui agora, obviamente, pode ter N motivos. Primeiro motivo, talvez porque você começou a estudar tarde demais. Você a grande maioria ali assustado. O grande problema, vamos assim, mapeado assim, meio de estatística de Michael, baseado no que a galera fala. Deixou para estudar depois que o edital saiu, tu complicou muito tua vida, beleza? Então esse é o principal motivo, porque o edital saiu em final de março, se o cara deixou para começar a estudar depois de março, essa altura do campeonato, ele provavelmente também não vai ter terminado o edital, porque é muito pouco tempo. Então ele joga muito com o limite do que dá para ser feito. Outro problema também é o cara que estuda, por exemplo, a matemática na ordem do edital. E aí pode comentar aí, se você está nesse caso, que ainda não chegou em geometria plana, pô, ou quem não estudou geometria nenhuma. Porque essa é geometria, no dia D lançaram essa, né? Pô, ainda não vi geometria, não. Cara, como? 2 meses para a prova, tu ainda não começou a ver geometria. As geometrias somadas dá lá 35% do edital da ESA, mais ou menos, assim. Tipo, todas as geometrias somadas ali. Cara, e é uma parte muito grande do edital, pô. Se você pegar muito grande, ali. Muito grande. E aí, o cara que estuda naquela ordem do edital, que é a pior ordem possível, né? Tem gente que prega. Não, essa ordem aí é a ordem para você estudar. O jeito mais fácil de estudar matemática para ESA é pegar o edital de ponta e ir até a ponta. Pô, tá maluco, cara. Primeiro que aquela ordem que ele bota ali não faz sentido algum para você começar a estudar. Por exemplo, ele fala conjuntos, beleza? E no meio de conjuntos, já no comecinho vai de números complexos, por exemplo. Cara, não faz sentido. Outra coisa também é fazer aquelas divisões mirabolantes de matemática, né? 35 mil matemática ao mesmo tempo e depois o cara não consegue entender porcaria nenhuma. Matemática 1, 2, 3, 4, 5, 10. Eu e o Lucas, a gente trabalhou presencial ano, né? Isso é uma parada que vem muito do presencial, né? Então, por exemplo, eu dava aula em algumas turmas de ESA, eu era o professor de álgebra. Em alguns lugares eu dava aula, eu era o professor de matemática 3, que no caso é geometria. E aí esse bagulho de presencial também, muita gente do online catou, né? Essa parte do presencial de dividir a matemática em várias formas. Aqui no Praticamente a gente não divide assim.
Quem é aluno sabe que a gente segue uma ordem única, criada por mim, e tem uma hora que a gente divide ali, mas tem uma lógica por trás da divisão e um momento específico para dividir. Até para dar embasamento para as matérias, né? Não adianta nada. Exatamente. Porque qual era o problema? O cara vai ver matemática 3, aí no caso é geometria. Aí aqui tá geometria, matemática e outra matemática. Aí o cara tá no presencial, ele vai lá 5 dias na semana ou 6. Um dia ele tem aula com o Maicon, outro dia ele tem aula com o Lucas, o Maicon dá uma matemática, o Lucas dá outra matemática e o Zé das Couve dá outra matemática. Aí o cara do Zé das Couve, que dá geometria, a primeira aula dele já depende de um assunto, tipo, sei lá, equação do primeiro grau, que o cara daqui não deu ainda. Posso dar um exemplo meu? Quando eu comecei a estudar em 2009 para concurso, não sabia nada de matemática. Primeira aula de geometria foi ângulos. Só que eu precisava, para fazer ângulos, precisava fazer equação e sistema. Eu não sabia fazer equação e sistema. Pô. Exato. Aí eu tive que aprender equação e sistema para depois entrar em ângulos. Não faz sentido. Como tem um monte de assunto de matemática básica que não está no edital, claro, mas quando o cara olha lá no rodapé, tá falando que matemática. Lá no final, né, do edital, fala que os assuntos de matemática básica são pré-requisitos. Então, muitas coisas pode, como o Lucas falou, muitas coisas pode ter combinado para você não fechar o edital, cara. Começar tarde, planejar errado, atacar uma ideia errada, entendeu? De divisão na matéria, botar peso errado nas matérias. Como assim? O que é botar o peso errado? Pô, pega o edital de História e Geografia e olha o edital de Matemática. Nada contra as matérias de História e Geografia, mas compara. Tudo contra, pô. Serve pra nada. Vai, o pessoal leva a sério. Ninguém sabe o que é sarcasmo, não. E vai nessa. Aí, qual é a parada? O cara vai lá e monta um cronograma, ciclo de estudo, Pomodoro inverso, pô, sei lá que o cara monta, os caras discutem cada bagulho bobo hoje em dia na internet. Cara, no nosso tempo, sei lá, 10 anos atrás, não tinha essas palhaçadas, né, cara? Não tinha, tipo, como que você estuda? Você monta o cronograma, não sei o quê. Aí fica essa discussão, os caras querem discutir se a caneta Bic é melhor que a caneta compacto, basicamente, que estão discutindo ferramenta, né? Pô, aí o cara montou um cronograma, vou dar um exemplo de um cronograma, que é o que muita gente quer seguir, porque exige menos da pessoa, né? Ela tem que ficar dando cheque ali, né? Tipo, seguir e tal. Muitos dos alunos, infelizmente, são preguiçosos, né? Então, o cara monta o cronograma e num dia ele estuda história, no outro dia ele estuda geografia, no outro dia ele estuda inglês, no outro dia ele estuda português, no outro dia ele estuda matemática. Parabéns. Você fez uma besteira sem precedente. Você fez tudo errado. Pô, aí depois tu chega nessa altura do campeonato e fala: caraca, falta barulho pra caraca de matemática pra fechar. Por quê? Pega o tamanho do edital de História e Geografia e olha o tamanho do edital de Matemática. Matemática, pela quantidade de conteúdo, não é porque é a matéria que eu dou aula, não, cara. Mas pela quantidade de conteúdos, ela por si só, ela precisa ter de mais tempo na sua organização normal de preparação para ela, seja lá como tu prepara, ela tem que ter pela quantidade de conteúdo. Ela tem mais conteúdo do que português, beleza? Ela tem muito mais conteúdo. Vou dar um exemplo lá pelo nosso próprio preparatório. O curso de História, ele tem 50 aulas. O curso de Geografia tem 40 e pouco. O curso de Matemática tem 400, pô. Tem noção? O curso de Português, que é a segunda matéria que tem mais tópicos, tem 90. O de Inglês tem 50 e pouco. É muito maior a matemática. Muito, muito maior, pô. E aí você botou o mesmo peso, e aí tu reclama que tu não consegue fechar o edital. Se planejou errado, pô. Você não, tem que botar... E só mais uma coisa aí. Além de ser maior, opinião, que eu acho que é universal. Ela acaba te exigindo mais, pô. É, mais difícil. Exige muito mais do que história, do que geografia, porque você precisa estar sempre em contato, escrevendo, anotando. Para você resolver uma questão, cara, uma lista de exercícios, demora um tempo considerável, pô. Então não é só assistir a aula. Ainda tem uma lista de exercícios que você vai demorar um tempo para resolver ainda. Então, botando tudo na balança, o tempo que é gasto em matemática é muito, muito maior do que as outras. Não, é bizarro. Tipo assim, a dificuldade também, pô, a maioria da galera que faz o concurso tem dificuldade em matemática. Ah, mas por que você fala isso? Porque, cara, matemática, a maioria das pessoas tem dificuldade em matemática. E o concurso da ESA, ele tem uma procura grande, carreira, todos aqueles bagulho que vocês estão cansados de saber, de dinheiro, bibibi, bobó, mas a configuração de prova. Porque o cara da EA, o cara que vai fazer a prova da EA, ele vai ganhar basicamente a mesma coisa que o cara vai fazer a prova da ESA. Mesmo tempo de formação. A única diferença, assim, vamos botar grande, é que na ESA você sai com ensino superior, na EA não. Isso da ESA é recente, né? Tem uns 4 anos e tal. Mas isso não é o maior peso que faz a galera decidir pela ESA. Eu afirmo sem medo de ser feliz. Ah, não. Você pode conversar com o aluno, cara. Pô, a gente tá em porta de prova direto. Pô, a gente tá em contato com os alunos direto, aula ao vivo, conversa com o aluno direto. Tu vai ver o cara que quer fazer a ESA por conta do ensino superior, cara, é uns 2, 3, cara, de 10.
Tem uma galera que pensa isso. Mas a grande maioria eles querem fazer a ESA por quê? Porque é a carreira, é o dinheiro, as possibilidades que você tem. Mas por que então que a EA tem muito menos inscritos do que na ESA? Por que será? Pô, a EA tem 30 mil inscritos, pô, numa prova. A ESA tem, pô, esse ano 96 mil. Antes tava batendo mais de 100 mil todo ano. Esse ano 96 mil. 2 fatores, cara. Primeiro, como a ESA são 1.000 vagas, o cara cresce o olho. Pô, 1.000 vagas, vai ser mais fácil. Tem mais chance. Exato. Segundo fator, a ESA tem inglês, humanas, história, humanas, português, língua. A gente sabe que português é linguagem, tá? Mas eu vou botar como separando humanas e exatas mesmo, só esses 2 pacotinhos para facilitar a vida. Você tem inglês, português, história, geografia, beleza? Literatura. Aí tem uma redação, que é uma parada que o pessoal tem medo também, e aí tem matemática. Você tem uma matéria de exatas. Na EA você tem física. Só de ter física e matemática, você já levantou um muro assim, ó, para um monte de gente. Porque tem física e matemática. E física e matemática na EA é metade da prova, pô. Então, metade da prova é exatas na EA. Essa é uma barreira que eu acho que muita gente tem. Beleza? Além então, das 24 de inglês, né? Exato. Ainda tem inglês com 24 anos. Então, a EA tem menos disciplinas. Por que tem menos pessoas fazendo? Vários fatores, obviamente. Mas por que muita gente vai fazer a ESA? Primeiro, número de vagas. 1.000 vagas. Você soma as 2 provas da EA por ano, não dá 1.000 vagas. Dá, quando tá bom, 500, 400. Mas são 2 provas no ano, 400 vagas. Aí 1.000 vagas, já cresce. Configuração da prova. Aí, só que o cara não presta atenção. A matemática ela é muito grande. O edital da ESA é grandão, cara, em matemática. Só que ela não usa bem o edital, pô. É gigante. Então, por isso que às vezes o cara chega a essa altura do campeonato, você não vê o cara falando... Tu já viu, Lucas, o cara reclamando na reta final que não fechou o edital de português? Que não fechou o edital de história? Não fechou o edital de inglês? Qual é a única matéria que ele fica reclamando que ele não fechou? Matemática e geometria ainda. Normalmente é a geometria. E tem um problema... Especificamente geometria. Especificamente com a geometria. Entendeu? É bizarro. Então, tipo assim, cara, muitos fatores podem ter combinado para você ter chegado a essa altura do campeonato e não fechar o edital. Agora, qual é a solução? Esse é o problema. O que o Lucas falou. A solução é paralelo, fazer questões daquilo que você estudou e, claro, na outra frente de ataque, você adiantando o edital o máximo que dá. É óbvio que, cara, se tu chegou a essa altura do campeonato e, pô, tu não fechou 50% do edital, cara, como é que você vai fechar 50% do edital em 2 meses? Essas promessas são muito milagrosas, é um bagulho muito bizarro, entendeu? Agora, tem gente que falta 30, tem gente que falta 20. Pô, tinha um aluno esses dias que conversou comigo. Mas nesse caso, Marco, rapidinho, tu acha que seria bom pro cara? 2 meses para a prova, e o motivo agora a gente não consegue dizer, mas ele quer retomar aqui o estudo dele na maluquice. Tu acha que valeria a pena ele pegar as matérias que mais caem, daquele que ele não estudou, dar o gás, e caso sobre tempo, ele vai fechando paulatinamente o restante do edital. Tu acha que isso é uma boa estratégia pro cara? É uma ideia funcional, mas tem uma adaptação que é mais funcional ainda, que é o quê? Pô, o cara não conseguiu fechar o edital. Ele não vai conseguir fechar tudo, o tempo não vai deixar. Ele tem que saber o que eles têm que atacar, que é importante. Existe uma diferença das matérias que são importantes e das que mais caem. Por exemplo, as que mais caem são importantes. Então, já vou te dar o papo aqui, irmão. Se no teu estudo aqui, você tem... se você está estudando e tu ainda não fez essas matérias que eu vou falar agora, você precisa ir, porque toda prova cai essas matérias que eu vou falar agora. E você tem pelo menos umas 4 ou 5 questões desse bonde que eu vou falar agora. Logaritmo, análise combinatória, probabilidade, geometria plana, tudo que envolve o universo de triângulos, beleza? Quadriláteros em segundo lugar. Então, e matemática básica. Parece bizarro, mas... Então você tem, ó, combinatória, log, geometria, principalmente a parte de triângulo, probabilidade, matemática básica, e se você quer abranger... e se tu quer abranger um pouquinho mais, tudo que envolve funções. Isso aí tu tem que estar dominando tudo. Desses tópicos que eu falei, você tem que dominar tudo, porque isso cai na prova o tempo todo, toda hora, sem parar. Beleza? Agora, na reta final, aí, pô, você tem que ser malandro. E para tu ser malandro também, tu tem que seguir quem te dá o bizu certeiro. Você tem que seguir a gente aqui, cara. Por quê? Cara, você não fechou o edital. Aí você vai estudar uma geometria analítica, por exemplo, que é uma outra matéria também que o pessoal deixa para o final, fica no salseiro. A geometria analítica tem ponto, reta, circunferência e cônicas. Cara, cônicas, pelo contexto da prova, pode cair? Pode cair. Mas pelo que a ESA normalmente faz, aonde você tem que dar a força?
Cara, circunferência, ponto e reta. E aí, cônicas, tu infelizmente vai ter que chutar, tu vai ter que correr riscos, cara. Porque o cara que não fechou, ele obrigatoriamente ele vai ter que correr risco. Só que você pode Já correr. tá correndo. Você vai correr riscos conservadores e riscos avançados. Então, tem algumas matérias que você pode deixar em segundo plano, mas o que você tem que fazer é estudar as matérias que são mais importantes, não só as que mais caem. Porque se você estuda só o que mais cai, você só acerta metade da prova. E aí, tchau para você. Então, você tem que estudar as matérias que são mais importantes na reta final. E aí, tu vai perguntar, pô, qual é a matéria que é mais importante, então? Aí, meu irmão, você tem uma parada. A gente sempre faz ali o Premonição ESA, né? Que é o curso de revisão específico para a reta final aqui do Praticando. E lá, cara, a gente sempre bota as matérias que são mais importantes para serem revisadas. Não só de matemática, como também português, literatura, história, geografia e inglês. E lembrando, não é o que mais cai. É o que é mais importante. Tem diferença, pô. Mas por que mas qual é a diferença? A diferença é que o que é mais importante, a gente faz uma análise e faz o estudo para você. Não é à toa que a gente acerta aí o que cai na prova ano após ano, cara. Só de questão idêntica, tá? Mesmo valor, a mesma questão, as mesmas coisas, idêntica na prova. A gente já fez isso 3 vezes. 3, pode pedir música no Fantástico, tá? 3 vezes. Parecidíssimas, um monte. Assuntos, então, tipo, sei lá, o Lucas falou, vai cair matriz assim, assim, assado. Caiu matriz assim, assado. Vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Teve um ano quando a prova mudou para 14 questões. Eu falei e cravei, ó. O tempo de prova é o mesmo. Eles botaram mais 2 questões de matemática, mais 10 questões no total. Como que eles vão compensar isso para o cara não se ferrar muito? Eles vão botar questão teórica. Qual é o único assunto do edital que é 100% teórico em matemática? Geometria espacial de posição. O que caiu na prova? Geometria espacial de posição. Entendeu? Teve o ano 2022. Falei, log tá caindo sempre as mesmas coisas. Propriedade, equação, propriedade. Como a prova está vindo um pouco mais contextualizada e tem a diagramação diferente, eles têm possibilidade muito grande de lançar um probleminha de função logaritmo, porque agora estão colocando os textos maiores. O que aconteceu? Caiu um probleminha de função logaritmo. Pô, Michael, que não sei o que, absurdo falando. Você tem que colar, cara, com quem vai te dar o bizu direcionado. Sacou? Você tem que colar com quem vai te dar o bizu direcionado. Por quê? Porque a gente estuda a prova, cara. A gente vive isso daqui. São 10 anos dando aula, cara. Então a gente vive isso daqui, a gente sabe, analisa, foca nos assuntos que são mais importantes. Até os que são periféricos, né? Vamos dizer assim, a gente seleciona, né? Os periféricos que são mais importantes. Então você tem que ter um bizu direcionado para a reta final para não ficar perdendo tempo. Principalmente esse cara aí que não fechou o edital. Pô, por exemplo, entre PA e PG, estatisticamente, PG só caiu uma vez junto com PA. Na reta final, se ele tem que fazer questões e ele não viu o PG muito bem, o que ele tem que fazer? Muito mais força em PA e resolver algumas poucas questões em PG. E, cara, não é uma ciência exata, beleza? Aqui está tentando remediar o problema, porque o mundo ideal era você ter fechado o edital com qualidade, a maioria dos assuntos, de bobó. Mas a gente não tá falando aqui talvez pro cara que não tá no mundo ideal. É o cara que vai estar fazendo um edital seguindo, fazendo o que o Lucas falou, estudando os assuntos mais importantes e fazendo questão daquilo que ele fez. E outra coisa que é muito importante também, né, Lucas, que ajuda, é o cara fazer simulado, né? O cara tem que fazer simulado na reta final. Ele precisa colocar em prática o que ele está estudando, né? E tem uma outra coisa também, em relação à urgência, é aquela situação. O cara vê a prova por daqui a 2 meses, daqui a 1 mês, daqui a 30 dias. O cara quer fazer, meu irmão, o que ele não consegue fazer em 1 ano, fazer em alguns dias. É o plano JK de estudo. Porque você pode até, cara, eu acredito que o cara ele pode ver o edital todo em 1 mês. Eu acredito nisso, de matemática. Ele vê, pegando ali de manhã até de noite. Mas a pergunta é, o quanto que ele vai reter disso? O quanto que ele vai dominar? O quanto ele vai estar preparado para fazer uma questão? Porque, cara, matemática, diferentemente de história, não que história você só tem que ouvir, você tem que fazer o exercício também, fazer o resumo ali. Mas matemática, muito mais do que essas, você tem que aprender a matéria e depois colocar em prática. Exercícios fáceis, médios, difíceis, com questão mais elaborada, com texto, sem texto, enfim, para você ficar mais malandro. Então não adianta também você, cara, falta pouco tempo e vou agora. Cara, tu não vai pegar quase nada, pô. Essa é a realidade. Então você vai passar pelo conteúdo, pode dar aquela sensação que você estudou tudo, mas no final, cara, aí é a parte importante do simulado, né? Quando você for colocar em prática o que você pegou para estudar, é provável que você veja que você
por mais que tenha passado pelo edital, cara, não foi muito bem. Isso vale também até para o cara que fechou o edital há 3 meses atrás e fechou também nessa rotina de igual um maluco, maluco. Então não adianta você pegar a matemática, gente, igual, por exemplo, nosso curso. Você abre lá e vai maratonar como se fosse Netflix. Dando check-in. Não adianta. Plim, plim, plim. Ficar dando. Marquei. Aula vista, aula vista, aula vista. Cara, aí pula a aula da lista, porque ele não fez, e aí segue o baile e continua só vendo a teoria. Igual o maluco no Instagram. Cara. Não, Michael, eu assisti todas as aulas teóricas, mas eu não peguei lista nenhuma, não. Falei, pô, aí tu brincou, cara. Como é que tu vai pra quadrática? Tá preparado para escrever um livro de matemática e de teoria, pô. Pô, aí não, pô. Brincou. Cara, e o que eu vejo, por exemplo, na plataforma, vendo nos comentários, sempre é assim. A gente, no nosso curso, tem chamado matemática abaixo de zero, que é ensinar, literalmente, ensinar. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Mas ensinar é assim mesmo, é você armar e efetuar, igual na escolinha. Cara, tem comentário assim, pô, professor, muito bom, porque agora eu consigo fazer uma questão de PA. Eu consigo ir para matemática agora com mais tranquilidade. Foi bom poder lembrar disso, eu não sabia nem fazer isso direito. Então, quando o cara ele tem uma base muito bem estruturada, ele consegue, lá na frente, pegar a recompensa disso. O cara, normalmente, que ele tá, meu irmão, fissurado para terminar o digital, o que ele faz com matemática básica? Ó, pula. Dá-lhe um bico, vai para PA logo de uma vez, vai fazer um log, aí se extramana todinho. Então, às vezes também, isso é importante. Não quer dizer que você que fechou o edital tá numa posição melhor do cara que não fechou o edital ainda, pô. Porque o simulado ele vai ser muito, muito cru em relação a isso. Cara, o simulado é o momento onde não tem sentimentalismo. Não tem... Cara, é racionalidade no puro suco. Ou você acerta ou você erra. E no simulado também tem aquela questão, Mike, que eu acho importante. É você ser sincero com você mesmo. Sim. Então, pega um simulado nosso, de 50 questões da ESA. Você mandou 42. Só que você sabe que das 42, 5 você citou no chute, pô. Então o teu ponto não foi 42, é 42 menos 5. Porque você não teve certeza. E você não pode contar com o chute certo na prova. Então, cara, é ser o mais racional possível. Até porque técnica de chute não existe, tá, gente? Apareceu, mas sempre tem, mano. Apareceu pra... Cara, acho que procura, mano. O YouTube faz de sacanagem. Além de o YouTube faz de sacanagem, ontem, deixa eu só externar a minha indignação. O YouTube fechou a minha live ontem do nada. Eu tava fazendo live pra EA de noite, porque de tarde tava uma obra do caramba aqui. E aí fui fazer a parte 2 de noite. Aí caiu a luz, né? Voltou. Cara, eu voltei fazendo a live e o YouTube fechou a live. Acabou. Desligou a live. Decidiu por ele mesmo. Como se eu tivesse encerrado a transmissão. Aí, mas enfim, aí quando ele fez isso, apareceu no recomendado do final do meu vídeo assim, né? O bizu do chute certo. Aí no comentário na live pra EA, né? O bizu do chute certo pra EA. Eu falei, caraca, mané, toda vez aparece um corno falando negócio de técnica de chute. Cara, chute é chute, gente. Você não pode contar com o chute, igual o Lucas falou. Mas olha só, calma aí. Gente, se você tá assistindo isso aqui agora, tenta pensar na artimanha, cara. Quando você vê um vídeo desse, cara, um vídeo desse não está preocupado em te passar uma orientação para você se dar bem na prova, pô. Não é, cara, não é isso. Não é isso. Atalho, pô. Não, cara, isso nem é atalho. Atalho, na opinião minha, um bom atalho nem sempre é ruim, não. Mas um bom atalho pro cara que tá, por exemplo, perdido há 2 meses, é o que a gente tá falando aqui agora. Cara, termina o edital e vai. Você vai cortar um caminho que você já perdeu muito tempo. É diminuir danos. Mas técnica de chute não é nem atalho, cara. Isso é magia negra, pô. Não tem certeza, pô. É você, não, assim... Eu vou pular no abismo e vou pensar, assim, vou pular no precipício e tomara que lá embaixo tem uma câmera de elástica para me jogar para cima de novo. Pô, não, e, cara, olha o argumento. Vai vir os defensores do chute. Vamos lá. Porque tem uma galera aí que é defensor do chute. Não, Michael, mas existe uma técnica assim. Você conta quantas letras 6 você marcou e vê quantas estão faltando. A prova tem uma proporção na distribuição das alternativas. E aí você, se está vendo que tem que ter 12 6 na prova e você marcou 10, você vai ver lá que a incidência de probabilidade de ser um C naquela que está faltando é muito grande. Meu irmão, vai caçar o que fazer. Tu acha que na prova, na pressão, na correria, você vai ficar contando quantas letras você marcou?
contando que todas que você marcou está com certeza, para você pegar, contar o restante e ver das letras, pelo amor de Deus, cara, tu não tem nada para fazer mais Joga não. na mega que dá certo, vai na mega. O tempo que você tá perdendo para fazer isso aí na prova, tu fazer uma questão de matemática difícil, cara. Então, pô, vai na pelo mega, amor pô. de Deus. Ó, pô. Só teve uma técnica de chute que eu vi na minha vida, que é, assim, a melhor. Ousada e a melhor. Não tô brincando. Prova da UERJ. Pode ver isso aí, Maicon. Toda a prova da UERJ, é a universidade aqui do Rio de Janeiro, estadual, tem uma questão de geografia, de biologia, alguma questão que a alternativa é W, X, Y e Z. Tem pelo menos uma questão assim, toda a prova da UERJ. Só que, na maioria das vezes, esmagadora das vezes. Não é... Cara, é uma probabilidade, assim, muito, muito forte. A resposta é W. Pô, aí é muito pulo do gato. Sei lá, de 10 questões assim, 9 é W. Tá igual numa aula da ESA que eu fiz aqui de geometria plana. Peguei todas as questões de geoplano da ESA para fazer. A gente começou fazendo, todas estavam dando C. Tipo assim, a galera já começou. Pô, se é geoplana na ESA, então vai marcar a letra C, pô. Já começa daquela neurose. A melhor técnica de chute é que o maluco lá inventou quando eu tava dando aula, pô. Passa o dedo no chão, vê qual que tá mais sujo. É tão ciência quanto a outra, pô. Pô, não tem técnica de chute. Se tu vai chutar na hora da prova, só chuta, cara. Não vai perdendo tempo de contando a alternativa de Unidu e UNT, não. Porque o tio do papagaio da minha vizinha, que fez o vídeo no YouTube, falou que passou na NASA fazendo isso. Vai, onde que ele tá, então? Pergunta, que prova que ele passou mesmo, de fato? Vê lá se ele tá naquele lugar que ele passou. Só que fazer. Mas, enfim, uma parada também que é muito maneira, que é muito maneira de você não fazer, né? Eu tava na mentoria com os alunos aqui falando anteontem, e aí um aluno falou que fazia o simulado assim, ele pegava o simulado, na verdade ele não falou, eu joguei no vento assim, o cara caiu. Eu falei, cara, simulado você tem que pegar, separar o tempo de prova ali, fazer, beber o mínimo de água possível para você ir menos no banheiro possível, pensar na tática da prova que você vai atacar, como assim a tática. Então, ele falou, Michael, a pergunta que mais aparece assim nas mentorias é, Michael, com qual matéria eu começo na prova da ESA? Eu falei, como assim, cara? Você vai começar pela matéria que você fazia nos simulados. Como assim, Michael? Aí o cara responde, né? Ué, como assim? Eu falei, cara, como que você faz os simulados? Você não fez uma tática? Como que você ataca a prova nos simulados? É assim que você tem que fazer na prova. Não adianta você estar fazendo simulado, você sempre começa com matemática, depois faz umas questões de português, depois dá uma olhada de historiografia. Se você no simulado fazer isso, na hora da prova, tu resolveu do Neida começar por história. E todos os simulados você começava por matemática. Você já quebrou um padrão que você já tinha estabelecido na tua cabeça, pô. Então, tipo assim, já começou errado. Se você nos simulados não tá treinando como que você vai atacar a prova, e tipo assim, cara, a referência quando eu falo simulado, eu sei que às vezes na tua cabeça vai vir várias coisas. Quando a gente fala de simulado, a gente tá falando dos nossos simulados, tá? Quem é aluno do Premonição, curso completo, ele tem os simulados, estilo da prova, 50 questões, até a formatação a gente bota igualzinho. O nível é parecido com o da prova. Os nossos aprovados do ano passado, os caras acertavam 40, 41 no nosso simulado. Na prova, 43, 42, 44. Por quê? Porque a nossa simulado é um pouquinho mais difícil, mas não é aquele nível NASA não, cara. Até porque não faz sentido nenhum, né? Você vai fazer um simulado, eu te boto um simulado para ESA no nível Thundercat, NASA, mutante. Aí tu tira 20 e fala, eu sou um merda, eu sou um bosta, não tô conseguindo fazer nada. Não, cara, às vezes não é que você pode ser que às vezes você tá na merda mesmo, não tá estudando. Mas às vezes é só porque você fez um bagulho que não estava condizente com aquele nível que você estava se preparando. Então, a referência que a gente tem, cara, são os nossos simulados. É a melhor referência que a gente pode ter, pô. São os melhores simulados que tem para a ESA do Brasil. Então, qual é a parada? Os nossos simulados a gente usa como referência. Então, o cara pega ali o simulado, cara, ele tem que atacar, montar a tática, ele fez o simulado 1, aí fez o 2 de um jeito, o 3 de um jeito. Aí, conforme ele vai chegando lá pro 10, pro 11, pro 12, ele vai começar a pensar como que ele vai fazer no dia da prova, pô. Então, por exemplo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, pô, porque o maluco falou assim na mentoria, voltando da onde que vem esse assunto. Não, Michael, eu faço simulado, aí quando eu não consigo ver a questão, fazer a questão, eu já pauso e vou lá na aula, pô, e ver de novo como é que faz aquela questão ali, ou já vou na correção, porque tem correção em vídeo, em simulado, né? Eu já vou na correção em vídeo, pegar o bizu e eu falei, cara, maluco, cara, na hora da prova você não tem correção em vídeo não, cara. Você não pode ficar pausando aí, não, cara. Tá roubando, cara. O simulado não é para fazer igual mais uma lista de exercícios. Na lista de exercícios, beleza. Mas o simulado não é assim. É o valendo, então, é o valendo. É uma coisa muito equivocada, pô, que o cara tem que fazer na reta final, principalmente nesses 2 meses. Tem que fazer simulado, cara. Você precisa fazer simulados.
Ah, mas eu vou tomar porrada no simulado. Pô, beleza, mas aí é isso aí que vai te alertar, saber como é que tu tá, pô. Tem que fazer Faltou o simulado. termômetro. Tem que fazer simulado. Beleza? Então, você precisa atacar simulados e 2 simulados. A gente pode até fazer esse vídeo de novo. Até falei, se você quiser, comenta aqui se você quer uma versão desse vídeo, só que faltando um mês para a prova, né? Porque aqui a gente está fazendo com 2. A gente pode fazer a versão com faltando um mês para a prova, que aí a gente já começa a funilar mais ali o pulo do gato, né? Então, cara, tem que fazer simulado. Tem que fazer simulado. Por quê? Ele vai te alertando. Então, por exemplo, se no simulado cai uma questão de log, tu erra, no outro cai o log, tu erra, no outro cai o log, tu erra, tá mostrando que tu é um cone log, pô. Tu precisa revisar log urgentemente, beleza? E aí, por exemplo, usando como referência os nossos simulados. Cara, você tá tirando ali, igual o maluco perguntou, pô, Michael, eu tô tirando 38 nos simulados. O que eu preciso alinhar para passar da barreira do 40? Porque, cara, 38 é uma nota ruim para ESA? Não é. Mas com 38 você passa na ESA? Não passa. O que ele precisava fazer para lhe dar essa melhoradinha nessa reta final, né? Tipo, como que ele faz essa melhorada na reta final para ele passar dos 40 e pouquinho? Aí eu falei, cara, você está vendo quais são os seus erros? Você está mapeando quais são os seus erros? O que está mais aparecendo aí de erro? Então, cara, questão, simulado. Tem que fazer muito isso na reta final. Questão simulada. É pancadaria, cara. Não adianta. E, tipo assim, se não tá disposto a dar o gás agora na reta final, cara, você vai dar o gás quando? Depois que a prova passou? Aí o arrependimento já veio, cara. Claro que, tipo assim, vai ser experiência se você reprovar. Não tô te jogando praga, não. Mas você vai ter mental para depois ter humildade para recomeçar e se preparar. Tem vários alunos nossos que tomam pancada, né? A pancada é o melhor remédio que tem, né? O cara vai pra prova, toma-lhe uma fumada sem precedentes, às vezes, e ele fala, pô, agora vai. Agora eu vou me dedicar. E aí aprende com os erros e tem um que erra de novo, né? Aí faz parte. Mas não adianta. Para quem está desesperado nesses últimos tempos aí, uma coisa é certa: vai ter que queimar muito mais. Vai ter que se dedicar mais do que aqueles que estão já seguindo o padrão normal. Porque tem que correr atrás de prejuízo. Então, como o Mike falou, cara, faz todo sentido. Tem que pagar o preço agora. Então, quem quer diminuir danos, e lembra, a gente pintou um cenário aqui, né? Um cenário até ruim. Tu não terminou o edital, tá muito distante. Então, é reduzir danos. Não tem como você terminar o edital completamente e ser muito bom nas questões, é reduzir danos. Então, para reduzir danos, tem que sangrar, pô. Tem que fazer muita questão, caminhar para terminar o edital, paralelamente, fazer simulados para colocar o conhecimento em prática, anotar o que você está errando, revisar o que você errou. Enfim, é um ciclo que vai exigir muito mais. Então, tem que estar disposto a pagar o preço, né? Tem que estar disposto a pagar o preço. Se não estiver disposto, filhão, vai continuar no mesmo marasmo, na mesma situação e sempre o quê? Se lamentando da situação que tá. Uma parada que o cara tem que entender é tipo assim, imagina você numa corrida, tipo aquelas de maratona, a gente tá pra chegar à Olimpíada agora, né? É como se o cara falasse assim, ó, vai, pum, todo mundo começa a correr, né? Brrr, tu ficou parado lá atrás. Já que a galera tá correndo. O que que tu tem que, se tu ficou parado lá atrás, tem que fazer para pegar a galera que já tá correndo? Tu vai ter que correr mais rápido, cara. Só que aí nem todo mundo vai ter pique para correr mais rápido por um tempo necessário para conseguir alcançar. A gente fez o Dia de ESA, que foi um evento privado aí, né, para os alunos e tal, a galera comprou ingresso para participar, a gente trouxe um aluno nosso para conversar, que foi o Anthony, né? E o Anthony tinha acabado de fazer a instrução lá no campo, lá estava até fardado, né? Tinha acabado de almoçar. Ele falou, pô, cara, eu estudava o máximo que dava e na reta final eu dei um gás muito maior. Tipo, eu entrei de férias da escola, estudava direto. Pô, estudava até de noite, dormia um pouquinho menos. Só que ele fez isso mais para a reta final porque ele sabia que era aquilo ali, cara, era tudo ou nada. Então, ele abriu mão de mais coisas ainda do que ele tinha feito para conseguir ter um resultado. E aí um monte de gente ficou, tu lembra, Lucas, no chat? Um monte de gente ficou tipo, pô, mas você fez isso, você fez aquilo outro. Os caras, muita gente questionou. Inventando. E ele só mandou assim, ó, cara, se você Isso quer simples. passar, você tem que fazer isso. Não é difícil não, pô. Isso aqui é simples. Só que a galera não quer fazer o simples. É o feijão com arroz que funciona sempre. Ele falou, pô, o feijão com arroz que funciona sempre. Eu dei o gás, estudei, cansei de dormir em cima do livro, cansado, estudando. Mas, pô, o cara deu gás, pô, porque ele queria passar, foi o primeiro ano dele, ele queria passar de primeira. Então, o que você está disposto a fazer, o que você está disposto a abrir mão nessa reta final pro teu sonho? Você também pesa muito, cara. Tem gente que não quer abrir mão de nada, cara, de umas horinhas de sono, entendeu? O sono, ele é crucial. Não tô falando que você tem que estudar de madrugada. Eu sou extremamente contra esse negócio de estudar de madrugada. Porque o sono, ele é importantíssimo para você aprender as coisas. O sono da noite, né?
Tem gente que quer ficar no modo zumbi. Pô, eu estudo de madrugada, eu rendo melhor. Tá bom. Dá mais um tempinho aí, tu vai ver que tua saúde vai estar para moda Bangu aí, tu não sabe, né? Moda Bangu, para quem não sabe, é uma gíria aqui do Rio de Janeiro. Fica fazendo isso que você vai se ferrar. Agora, pô, tá próximo da prova? Pô, cara, tem gente que dá o gás, dá tipo aquela corrida de maratona mesmo, né? O cara tá vendo que ele vai perder, o que ele faz? Ele acelera, o cara acelera para poder conseguir passar, pô. É igual aquele maluco que tá correndo assim, aí aquele faz o bagulho assim na reta final. É isso, cara. O que você tá disposto a abrir mão? Tem gente que não quer abrir mão de um pouquinho de sono, entendeu? Tem gente que não quer abrir mão de ver um joguinho. Pô, tava tendo Eurocopa essa semana que a gente tava fazendo algumas lives. Impressionante. No horário do jogo, o pico da live é menor. Do França e Espanha que teve, Inglaterra e Holanda. Por quê? O cara quer parar, mano. Prova chegando e fica vendo Eurocopa, pô. Copa América. Pô, irmão. E ó. Quer ficar. Passando o tique-tique, o TikTok. Quer ficar vendo tique-tique aí o tempo todo. Olha no teu telefone, se não tiver, provavelmente deve ter algum aplicativo que alerta isso, ou até mesmo os aplicativos das próprias redes sociais. Quanto tempo tu ficou por dia na rede social? Cara, eu falo aqui, eu posso até expor um pecado mesmo. Ó, eu fiquei ontem, eu vou ver aqui no meu, o meu fala aqui. A minha média de uso do Instagram por dia é de 1h20 por dia, usando o Instagram. Só que eu trabalho usando o Instagram. Só que boa parte desses 1h20 também, às vezes, é vendo coisa nada a ver. Mas boa parte também é eu trabalhando. Tem gente que passa mais tempo do que eu, que trabalho com essa parada, no Instagram. Então, às vezes, você tem 1h30 aí no teu telefone acusando que você está no Instagram. E você nem trabalha com isso, irmão. Cara, se você pegasse 1 hora daquelas 1h30 e tivesse fazendo questão, em uma semana, quantas questões você tinha feito? Em 4 semanas, quantas questões você tinha feito? Em 2 meses, quantas questões você tinha feito? Pô, todo dia de noite tem que ver uma sériezinha da Netflix para relaxar, Michael. Porque o pai não é de ferro, né? Que não sei o que, não é de ferro, né não? Caraca, irmão, quantos minutos tem tua série? 1 hora de episódio. 5 vezes na semana. 5 horas. Beleza? Não tô pregando que você não tem que ter lazer, mano. Se o cara vê só um episódio por vez. Né? Não tô pregando que você não tem que ter lazer. Tem que ter para vocês. O problema é que vocês têm, às vezes, muito tempo sobrando no dia e não tá otimizando isso. E na reta final tem que abrir mão, cara. Eu sempre dou exemplo. Eu não fiz concurso militar, a galera sabe, né? Mas, pô, eu fiz toda a minha faculdade trabalhando. Entendeu? Toda a faculdade de matemática eu fiz trabalhando. E eu comecei a faculdade, eu trabalhava em obra. Então, tinha obra que eu trabalhava de madrugada. Tinha obra que eu chegava atrasado nas aulas o tempo todo. Depois eu fui trabalhar num bagulho aí, de uma companhia famosa aí de energia aqui do Rio de Janeiro, uma terceirizada, e eu trabalhava andando o dia inteiro, fazendo medição, negócio de rede elétrica. Tirando o gato dos outros. Subindo várias comunidades aqui do Rio de Janeiro. Então, tipo assim, comunidade, irmão, escada, morro, rua, íngreme o tempo todo. Sobe e desce num calor do caramba aqui do Rio de Janeiro. E depois eu ia para a faculdade. Tinha fim de semana, cara, que eu tinha que sentar a bunda e botar as paradas em dia. Não dava para sair, não dava para jogar às vezes um futebol. Tinha coisa que eu tinha que abrir mão, pô. Durante um bom tempo. Cara, a galera não quer abrir mão de nada, pô. Só quer ganhar, só quer ganhar, só quer ganhar. Tu pode ganhar, mas depois não reclama que tu perde lá na frente, pô. Tá achando que a vida é um joguinho do tigrinho do celular, pô? Tá achando que é assim? Uma hora do nada. Também, né? Pô. Cara, outra coisa para não se fazer nesse tempo final. Sai das bets da vida. Sai dos cassinos online. Para com essa impressionante. merda. Na prova do CFN agora, que foi a última que a gente foi, né? Eu fiquei conversando com muitos alunos, até sobre isso aí mesmo, sobre tigrinho, aposta esportiva, cassino. Cara, é impressionante a quantidade de alunos que estão se voltando para isso, pô. E gastando dinheiro, cara. E ficando ali fissurado com as paradas. E sabe qual é o pior? Aí, tipo assim, é totalmente falando agora uma parada. O cara, às vezes, perde 20, 30 conto ali fácil. Fácil nessas paradas. Aí tu vai botar, pô, premonição essa, tá aí na descrição. Olha a parcela do premonição. Se tiver cupom rolando, às vezes fica menos de R$15 por mês. Às vezes o cara perdeu R$15 em 2 minutos. Mas para botar R$15 num bagulho que é a prova que ele diz que é o sonho dele e que vai ajudar com o material de qualidade, pô, a gente já ajudou mais de 1.000 alunos serem aprovados na época. O cara chora. Mas sente às vezes ali. Porque, tipo assim, o dinheiro de bet, cara, é totalmente. Não tô nem falando, cara, pô, é um dinheiro de um hambúrguer. Antes a gente fazia isso, né? Quando tinha vender as paradas, né? Pô, é o dinheiro que tu gasta no lanchinho da esquina aí, pô. É o dinheiro que tu gasta no hambúrguer. Pô, não, agora a gente vai ter que mudar, pô. Não, é o dinheiro que tu tá gastando na tua bet aí, pô. É o que tu tá apostando aí nas paradas.
Que é bizarro, pô. E é uma galera que às vezes não tem nem trabalho, mas tá gastando dinheiro em bet. Tem uma galera que não trabalha e tá gastando dinheiro com isso. Então, cara, isso aí é vício, cara. Você não vai ter dinheiro fácil, pô. Cara, apostando em liga egípcia, filho. Pô, pelo amor de Deus, cara. O cara fica acompanhando Liga Egípcia porque tá apostando na Liga Egípcia. Meu irmão, quem conhece time de Egito, pô? Pô, tá maluco, cara. Aí fica lá torcendo pro maluco do Al-Hilal, Al-Yá, pô, fazer gol. Cara, aí tu perde tempo, tá perdendo tempo. Otimiza teu tempo, cara, pra você pegar e fazer as coisas com qualidade nessa reta final. Beleza? Então, rapaziada, a gente trocou muita ideia aqui. Se vocês tiverem algum assunto específico para a gente falar sobre ESA nessa reta final, comenta nesse vídeo para te gravar mais um episódio. A gente vai estar tentando fazer vários praticasts aí temáticos. Não esquece de acompanhar aqui o Praticando Matemática. Tá tendo live, tá tendo vídeo específico para ESA. Tem muito conteúdo. A gente tem a maior playlist de matemática para ESA do Brasil, o maior canal que fala de matemática para ESA do Brasil. Tem muito conteúdo maneiro aqui. Se quer um curso específico para a reta final, Premonição tá aí para você. Se você está se preparando para o ano que vem, cara, a gente tem um curso completo com todas as matérias. Se você quer só estudar matemática, porque às vezes tu estuda matemática no lugar e tu não entende porcaria nenhuma, o cara fala A, tu tá entendendo Y, cola com a gente, tem um curso de matemática isolado também. Fica tranquilo que a nossa missão é te ajudar, cara. A missão é te ajudar a você conquistar seu sonho, beleza? Alguma palavra final aí para a galera, Lucas? Filhão, faz o que for preciso agora, pega essas dicas e coloque em prática. Não adianta ouvir se não praticar. Então ouça, pratique e faça acontecer. Somente isso. Tamo junto. Valeu, rapaziada.